Arte africana. Produções artísticas de um continente de grande riqueza cultural, com conceitos completamente diferentes dos europeus. É uma arte muito antiga, que se originou no período pré-histórico, e suas esculturas chegam a datar o ano de 500 anos antes de Cristo, produzidas pela cultura Nok. É muito vasta e se expressa de muitas maneiras, como, por exemplo, pelas máscaras. As máscaras são muito importantes e têm um simbolismo único. Elas são utilizadas em rituais, nascimentos e funerais, todos feitos com música, vestimentas apropriadas e danças. A escultura é uma das manifestações mais importantes da arte africana. Elas representam os usos e costumes das tribos africanas, sendo muito comum a presença de figuras humanas. A madeira é um dos materiais mais utilizados nas artes, porém não é o único. Também são utilizados marfim, pedras de vidro, tecidos, metais e ferros. As diferentes danças tradicionais africanas expressam uma profunda conexão com a Terra e suas expressões, como galáxias. Cada parte do corpo do dançarino possui um ritmo único e individual. No entanto, todos os membros estão sincronizados em movimentos que expandem gradativamente o êxtase do dançarino, o conectando progressivamente com todo o universo e o eterno agora. Na busca de uma rota para as Índias, os portugueses acabaram tendo um contato inicial com determinadas regiões do continente africano. Se passando no século XV, esses contatos nem sempre eram amigáveis. Além da grande exploração de recursos naturais na região litorânea, iniciou-se também o tráfico negreiro. Muitas pessoas eram levadas de diversas regiões para as Américas, onde ficavam as principais colônias dos países mercantis europeus. Apesar de diferentes povos e aspectos culturais, a levada dessas pessoas para outros países ao redor do mundo causou grande influência nas produções artísticas. Com o início da colonização, surge nas colônias europeias a necessidade de explorar a mão de obra das Américas. Por conta desse período, surge o tráfico negreiro, onde os negros africanos são sequestrados pelos europeus e levados para trabalhar em colônias. Esse processo durou cerca de 4 séculos e resultou em diversos preconceitos raciais existentes até hoje. Entretanto, também contribuiu para a disseminação da cultura africana através dos próprios negros. Um bom exemplo dessa grande influência é a conhecida dança do tango. No dia 28 de outubro de 1846, o presidente da República, Joaquim Suárez, aboliu a escravidão no Uruguai, num processo que começou em 1825. Com a abolição da escravidão, os rituais de dança africanos foram descritos em alguns documentos em Montevideo e no campo, que ficaram conhecidos como tangos. Outro grande exemplo são as religiões afro-brasileiras, que foram influenciadas pela diversidade cultural trazida pelos escravos. Nos dias atuais, tem grande representação, sendo o candomblé e a Umbanda as mais conhecidas. No final do século XIX, inicia-se um triste processo que traz consequências até hoje. Durante o neocolonialismo, a África não foi somente explorada, mas passou também por um intenso processo de aculturação. Grande parte das religiões, costumes e valores africanos foram reprimidos pelos europeus, que impuseram sua cultura sobre os povos africanos e destruíram grande parte da arte que existia no continente até então. Por esse motivo, passou a ser propagada uma visão equivocada da cultura africana. Um exemplo disso é o fato de que ela, por muito tempo, foi considerada puramente religiosa, quando, na verdade, povos do continente apresentavam ideias filosóficas muito bem desenvolvidas.
Pode-se citar como exemplo os pesos de ouro do Império Axante, os quais, apesar do nome, eram feitos de bronze ou latão, e tinham como uma de suas funções medir o pó de ouro em uma balança. Os objetos também carregavam provérbios filosóficos expressos através da forma do peso, como o peso do bagre e do crocodilo, que estavam associados ao seguinte provérbio: se o bagre engole algo precioso, ele o faz para o seu mestre. Isso porque o crocodilo é predador natural do bagre. Dessa forma, tudo que o bagre come acaba chegando no crocodilo posteriormente. Um outro exemplo que mostra como a cultura africana foi oprimida ao longo da história está por trás da crença de Cosme e Damião, que faz parte do catolicismo. As estátuas dos gêmeos iorubas representam uma situação onde existe uma conexão muito forte entre os gêmeos. No momento em que um gêmeo morre, existe o perigo de que a alma gêmea vá ao mundo dos mortos e cause também a morte do irmão sobrevivente. Para evitar isso, a estátua dos gêmeos tem por objetivo vincular a alma do gêmeo perdido ao mundo dos vivos. Entretanto, os portugueses consideraram tal costume como profano e vincularam-o com os santos Cosme e Damião, demonstrando um nítido processo de transculturação. Durante o neocolonialismo, os países europeus tinham como objetivo colonizar a África. Foram recolhidas vastas riquezas e recursos de matéria-prima para equipar as potências que eram industrializadas. O neocolonialismo dos países europeus voltou-se para regiões como África, Ásia e Oceania. Os três continentes possuíam vasta riqueza em recursos e sua conquista estava acessível aos países europeus. Após a Segunda Guerra Mundial, após 6 anos de luta nos mais caóticos campos de batalha espalhados por 4 dos 5 continentes, África, Europa, Ásia e Oceania, com o Japão e principalmente toda a Europa em estilhaços. Totalizando 55 milhões de mortes junto à Ásia, a Europa se vê imobilizada e dependerá dos Estados Unidos para sua reconstrução. Tantos massacres e lágrimas serviram sobretudo como uma forte chuva que não penetrava os ventres secos da África desde o século XVI. A Europa não mais tinha o grande poder econômico que uma vez teve. Portanto, não mais existia grande força de repressão contra suas colônias africanas, que puderam, na medida do possível, semear novos costumes e reinventar suas antigas culturas, com música, dança, esculturas e prazeres, reunindo forças para lutar em suas próprias guerras, contra seus colonizadores. Mas isso é uma outra história. Novas línguas, novas espiritualidades, novos jeitos de se comportar no mundo. Muitas culturas africanas foram altamente influenciadas pelos colonizadores europeus. Sobretudo, o continente tão diversificado foi cristalizado na mente ocidental como um país selvagem, onde somente tem savana, animais exóticos e um povo rodeado de rituais tradicionais hereges, que precisa da ajuda do homem branco para fugir da pobreza e ser educado. Tais imagens fantasiosas foram criadas pelos colonizadores europeus e reiteradas pelas diversas produções cinematográficas racistas hollywoodianas. Essa aculturação também afetou as artes diferentes dos povos africanos, visto que hoje, em sua maioria, a expressão artística não é intrinsecamente atrelada aos cotidianos das culturas dos povos colonizados, mas são feitas para serem vendidas para turistas, o que não desvaloriza suas técnicas tradicionais. Entretanto, ainda existem diversos povos africanos que não tiveram suas tradições esquecidas após a colonização do continente. Chokwe, situados perto da República Democrática do Congo e na Zâmbia. Bamileke, situados no oeste de Camarões. Dogon, situados no sudeste de Mali, na falésia de Bandiagara. Bobo, situados no sudeste de Burkina Faso. A arte africana viajou precariamente nos navios negreiros.
e hoje, com diferentes formas e nomes, está espalhada por todo o mundo ocidental, já que foi ouvida e incorporada na arte de grandes artistas europeus e estadunidenses. Especialmente no Brasil, a arte africana se enraizou demasiadamente e ficou conhecida como arte afro-brasileira. Enriquecendo de nova música, estruturas sociais e até mesmo novas formas de pensar sobre a figura humana, a arte africana se regenera e se reinventa globalmente. Às vezes, a partir de pseudônimos e outras expressões que dela descendem.